Olha, vamos fazer a continha rápida. Eu falei pro pessoal aqui, fazer uma matemática rápida, que não precisa de conhecer as duas casas, toda essa complicação que é reveladora das 7 igrejas, todo o testemunho, não precisa, é uma conta básica. E aí a gente medita em cima dela. É fácil de reconhecer uma linha errada e uma linha correta. Aham. Mateus 24, verso 36, diz assim: Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ele estava falando aqui do arrebatamento, dentro de Mateus 24, certo? Certo. Você pegou aí também, né, Jean? Aí Então, Jesus só vai podia ser, né? terminar, ele vai terminar no verso 51, dizendo assim: E castigá-lo-á, lançando sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Acabou Mateus 24, vem o verso 25, e aí aquela palavrinha-chave. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que aí ele vai explicar a parábola. Mas o então, você tem que ver se ele conecta o assunto. É uma característica de Jesus em toda a Bíblia. Quando ele fala então, aí ele vai falar uma parábola para exemplificar o que ele estava falando antes. Pode buscar isso em qualquer evangelho. Isso é uma característica do Senhor Jesus. Tem que ter conexão. Inclusive, dentro do próprio livro, o Senhor Jesus deixa a gente entender o porquê que as 10 virgens, o porquê que as virgens loucas são chamadas de loucas e as nécias são chamadas de nécias. Ele deixa a gente entender dentro do próprio livro porquê que foi prudente as virgens prudentes, ele está de acordo com isso, o porquê que ele achou sábio elas não darem o azeite para as loucas, porque pela lógica seria até pecado, né? Você não iluminar o seu irmão. Mas ele explica dentro do próprio livro. Foi a palavra que você falou lá de Mateus 7, Jean. Da nécia, do prudente, ele fala no masculino, né? Do prudente e do louco. O prudente edificou a sua casa na rocha e o louco edificou sobre a areia. Isso é o nosso tempo aqui agora, entendeu? É o nosso tempo. Ou seja, é tempo que você tem para edificação, para aprender a palavra do Senhor, e você está fazendo isso em cima de uma areia. Então, você é louco, porque quando chegar no tempo em que você ouvir uma trombeta e você despertar, você não vai conseguir ficar de pé, você não vai ter estrutura para isso. Você vai ficar preocupado com as coisas que estão acontecendo no mundo, preocupada, ansioso, ansiosa. Isso. Filho pequeno, vai ter que alimentar. E aí, Deus é injusto, não é? Porque você esperava também uma promessa de ser arrebatado antes. Já que não foi, então Deus é injusto. É louco. Você vai dar um beijo na Grande Babilônia e abraçar o que ela tem a oferecer para você. Isso é a revelação do texto. Mas olha a continha aqui. Mateus 25, ele vai falar das 10 virgens e ele vai terminar a parábola em Mateus 25, do 11 ao 13. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Você vê que conectou o dia e a hora com a vinda dele em Mateus 24? Se você usar um pouquinho a cabeça, não tem 2 dias e 2 horas. Ele já mostrou, ele fez isso de propósito, para você imaginar. Vamos supor que a igreja foi arrebatada antes da grande tribulação. Quem foi arrebatado? Os loucos ou os prudentes? As prudentes, né? Não é? Exato. Então quem ficou? As loucas. As doidinhas. Né? As loucas vão ser salvas? Não, lá não. No final Não do vai, texto, né? Não vai. E Jesus já falou que não vai. Então, se Só as que loucas os não... pré-tribulacionistas falam que vai. Que vai ter a Como? segunda chance, né? Se Jesus está... Não, eles são obrigados a falar isso que eu vou falar. Eles, sem pensar, eles falam isso. Mas eles são obrigados a falar isso que eu vou falar. As próprias virgens loucas, embora são loucas, foram chamadas de virgem. Entendeu? Isso que a gente tem que atentar. E elas não foram salvas, mas em Apocalipse 7, tem uma conta inumerável, multidão de nações, que morreram na grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue de Jesus. Olha a incoerência, nós vamos ter que aceitar que as nações que nem eram chamadas de virgens vão fazer parte da esposa e as próprias loucas não vão fazer. Olha que incoerência.
Muito louco isso. Eles são obrigados, não tem escapatória. Essa é a conta que eles vão ter que fechar. Mas o que o Senhor Jesus está nos mostrando no final da parábola das 10 virgens é que elas ficaram na grande tribulação. Elas encararam, elas entenderam o que tinha que fazer. Elas tinham o caminho, ouviram o som da trombeta, foram para o deserto, foi para Jerusalém, ou morreu dando testemunho. Elas entenderam, por isso eram sábias. Elas tinham azeite acumulado. Entendeu como a conta é simples? É que no meio dessa conta aí eu fui inventar de falar de areia, de edificação. Aí complicou um pouquinho mais, mas a conta é simples. Bota uma conta dessa, texto a texto, na frente de um pré-tribulacionista e pede a primeira resposta dele. Você vai ver que a resposta dele vai ser louca. Aí você faz ele pensar um pouquinho melhor, aí ele vai calcular e vai falar, não, peraí, então é assim então. Aí ele vai falar isso que eu falei. Aí você fala, mas faz sentido isso mesmo para você, no fundo do coração? Sem dureza de coração, faz sentido? As loucas não são salvas e as nações que nem tinham azeite, nem eram virgens, serem salvas? Faz sentido isso? Na dureza do coração ele vai falar que faz, ele tem que falar que faz.